A trilha era uma daquelas ideias que soavam inofensivas demais para serem recusadas, principalmente vindo dele, meu pai. Vai fazer bem para todos nós, ele disse com aquele tom manso que parecia cuidadosamente ensaiado. Era um domingo à tarde, e ele preparava café como fazia nos raros encontros familiares. Meu marido achou ótimo, uma chance de se aproximar do sogro, algo que nunca aconteceu de verdade em 8 anos de casamento. Eu apenas assenti. Quando se vem de uma carreira como a minha, anos de serviço, patrulhas em zona hostil, missões encobertas, hierarquia, você aprende a identificar comandos disfarçados de convites. E aquele convite cheirava a comando. Mas eu fui, porque quando se trata de pai, a gente sempre tenta mais uma vez. Estávamos há 5 dias em uma casa alugada próxima ao Parque Nacional. Meu pai chegou um dia antes, com uma mochila nova e botas caras que não combinavam com o homem que jurava viver de aposentadoria e café coado. Ele tinha perdido peso, os cabelos mais grisalhos do que lembro. Mas o olhar era o mesmo de quando eu era criança. Nebuloso, concentrado demais, como se estivesse sempre ouvindo outra conversa, em outro lugar. No 3º dia ele sugeriu a trilha. Queria mostrar um lugar que me marcou muito quando eu era novo. Quero compartilhar isso com vocês. Meu marido, Mateus, adorava a natureza. Eu tinha receio. Não pela altitude, não pelo percurso, mas porque alguma coisa em mim sussurrava que havia mais naquela proposta do que paisagens e memórias. Uma sensação que crescia em silêncio, igual a um músculo que se contrai antes do tiro. Saímos às 6h, mochila leve, lanche, água, kit de primeiros socorros. Meu marido filmava trechos da trilha, rindo, dizendo que aquilo ia render um vídeo de recordação. Meu pai caminhava na frente, ritmo firme, como se conhecesse cada pedra. Era estranho, porque, segundo ele, fazia mais de 30 anos que não ia até lá. E ainda assim, os pés dele nunca hesitavam. Eu observava. Eu sempre observo. Sou militar. Eu não desligo. Caminhamos por quase 3 horas. A trilha era cercada por mata densa, com trechos estreitos onde só passava uma pessoa por vez. À medida que subíamos, o vento ficava mais frio e a vegetação mais rarefeita. Comecei a perceber algo que não encaixava. Meu pai evitava responder perguntas. Quando Mateus perguntou sobre o nome de uma planta, ele desconversou. Quando eu quis saber quanto faltava para o tal mirante, ele respondeu com um gesto vago. E uma vez, quando Mateus perguntou se já tinha feito aquela trilha com minha mãe, meu pai simplesmente fingiu que não ouviu. Aquilo me atingiu. Minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos. Queda. Foi o que me disseram. Queda na montanha. Era tudo o que eu sabia. Nada de autópsia, nada de detalhes. Uma foto antiga dela no topo de uma pedra, cabelos ao vento, sorriso largo. Era a imagem que eu guardava. E agora ele nos levava a uma trilha onde aparentemente ela também esteve. Mas sem querer falar disso, como se estivesse apagando pedaços da história. E apenas eu notava. Paramos para lanchar pouco antes de chegarmos ao topo. Meu pai ficou em silêncio quase todo o tempo, sentado numa pedra, olhando fixamente para um ponto distante. Mateus tentou puxar conversa, mas ele só respondia com ou pode ser. Eu encarei meu pai por alguns segundos e ele desviou o olhar. Aquilo era raro. Meu pai sempre encarava, com dureza, com desafio, até com desprezo às vezes. Mas agora ele evitava. Parecia nervoso, culpado. Continuamos a subida. O trecho final era íngreme, com pedras soltas e sem corrimão. Eu caminhava atrás, Mateus no meio, meu pai à frente. O vento assobiava pelas encostas, e as nuvens vinham baixas, como se quisessem esconder algo do mundo. Quando alcançamos o topo, a vista era absurda. Um vale profundo, cercado por montanhas que pareciam desenhadas. Eu teria respirado fundo, feito alguma piada sobre como tudo aquilo era bonito demais para ser real, mas o ar não entrava direito. Havia um peso no ambiente que não vinha da altitude. Foi então que meu pai se virou. Olhou para nós com uma expressão indecifrável. Nem ódio, nem alegria, nem tristeza. Algo entre apatia e cálculo. Ele estendeu a mão, como se quisesse mostrar o horizonte. Ali embaixo, ele disse, fica o ponto onde sua mãe caiu. Eu congelei. Mateus tocou meu ombro. Quer descer? Ele perguntou. Mas antes que eu respondesse, tudo aconteceu rápido demais. Meu pai deu um passo, depois outro. E então, num gesto seco, empurrou Mateus com o braço direito e me atingiu com o ombro esquerdo. Não houve tempo para gritar, só para cair. A pedra cedeu sob meus pés. O mundo virou. Tive a impressão de ver o céu trocando de lugar com o chão.
Senti um impacto seco nas costas, um estalo no braço esquerdo, e então escorreguei por algo que parecia uma rampa de areia e rocha. Ouvi o corpo de Mateus cair logo depois. Um som surdo, um gemido, e depois, silêncio. Fiquei imóvel. Não por estratégia, mas porque o corpo não obedecia, dor aguda nas costelas. A boca cheia de poeira, o som do meu sangue batendo nos ouvidos. E então passos. Passos pesados. Meu pai desceu pela lateral, cuidadosamente, como se soubesse exatamente onde pisar. Se aproximou de mim, ajoelhou-se. O rosto dele estava coberto de suor. E então ele sussurrou. Não se mexa. Finja que está morta. O mundo pareceu parar. Eu queria perguntar por quê. Queria gritar. Mas o olhar dele era de urgência. E não era ódio, era medo. Medo do que estava por vir. Medo de alguém. Ela ainda está perto, ele disse. Se ela achar que você vive, ela termina o que começou. Ela. A palavra ficou vibrando no ar. E então, pela primeira vez em toda a minha carreira, em toda a minha vida, eu senti o tipo de terror que nenhum treinamento ensina a controlar. Porque meu pai, o homem que me criou com frieza, mas nunca covardia, o homem que me culpou por ter entrado para o exército, o homem que nunca me disse orgulho, acabava de me empurrar do penhasco para salvar minha vida. Ou para esconder uma verdade muito mais sombria que a própria queda. O instante após a queda não foi silêncio. Foi ruído interno, como se meu corpo inteiro tivesse virado uma caixa de ressonância para cada osso que se chocava contra a pedra, cada costela arranhando o ar, cada pensamento se partindo antes de nascer. Eu não conseguia ver direito, apenas manchas cinzentas e verdes rodopiando, troncos, musgos, rochas, até que finalmente um impacto mais forte me deteve. Senti o braço esquerdo ceder, uma dor profunda subir pela lombar e uma onda de calor no rosto, como se alguém tivesse encostado ferro em brasa na minha pele. Não havia eco, nem gritos, só meu coração batendo descompassado, e um gemido abafado que reconheci como sendo de Mateus, em algum ponto próximo, mais abaixo na encosta. Minha primeira reação instintiva foi tentar rolar para me proteger, como aprendi em treinamento, mas o corpo não respondeu. Cada movimento fazia uma luz branca explodir atrás dos meus olhos. Eu estava consciente, mas presa. Foi então que ouvi passos. Pesados, compassados, descendo. Não era o ritmo desorganizado de um civil assustado. Era cálculo. Era quem conhecia aquele terreno. Era meu pai. Vi as botas dele antes do rosto. Marrons, novas, sem poeira demais. Estranhas para um homem que dizia ser apenas aposentado. Ele ajoelhou-se ao meu lado. O suor escorria pela têmpora. Os olhos fixos em mim como se quisesse me furar com um segredo. Não se mexa. Finja que está morta. Ele sussurrou. E a voz não saiu como uma ordem. Saiu como um código. Não era para mim apenas. Era para ele mesmo. Para o que vinha depois. Eu queria perguntar o porquê. Mas minha boca estava cheia de sangue e poeira. Ele ergueu um dedo na frente dos lábios e fez sinal para o lado. E então ouvi, não imaginava, uma terceira presença. Passos leves, mais leves que os dele, deslizando entre galhos, aproximando-se e afastando-se como alguém que procura algo perdido. Uma respiração irregular, um perfume cítrico misturado à lã molhada. A lembrança imediata que me veio foi de um breve instante em que, na subida, percebi uma figura feminina muito distante, atravessando um trecho da trilha por um atalho. Na hora achei que era imaginação, mas agora ela estava ali. Invisível, mas perto o suficiente para meu pai ter medo. Ele encostou o rosto no meu ouvido, tão perto que pude sentir o hálito metálico dele. Ela acha que vocês morreram. Não estrague isso. A palavra ela reverberou em mim como uma explosão silenciosa. Quem era ela? Por que meu pai falava de alguém assim, no feminino, no meio de um cenário que deveria ser apenas uma trilha inocente? Eu não podia reagir. Cada fibra do meu corpo queria reagir. Levantar, sacar uma arma que eu não tinha, proteger meu marido. Mas meu treinamento também me ensinou que, às vezes, o melhor movimento é ficar imóvel. Por um instante, tudo ficou quieto. Só o vento, o bater de asas de um corvo mais acima e minha própria respiração forçada. O peso do corpo de Mateus próximo, mas não ao alcance. Eu quis chamá-lo, mas meu pai apertou meu ombro com força. Uma força quase desesperada, e balançou a cabeça negativamente. Depois, ergueu o olhar para o alto da trilha, como se esperasse um sinal. A terceira presença moveu-se novamente, agora mais afastada, descendo pelo caminho que havíamos percorrido.
Um estalo seco de galho. Silêncio. Meu pai esperou mais alguns segundos que pareceram horas. Então, finalmente, a expressão dele mudou. Não era alívio. Era outra coisa. Um misto de remorso e decisão. Ele respirou fundo, fechou os olhos, e quando abriu, parecia mais velho. Você precisa aguentar. Só mais um pouco. Ele disse baixo, quase um murmúrio. E então completou. Ela vai pensar que conseguiu. Mas não conseguiu. Não desta vez. Meu corpo doía como se estivesse em chamas. Mesmo assim, forcei os olhos para o lado, buscando Mateus. O rosto dele estava parcialmente virado para o chão, sangue escorrendo da testa. Os dedos se moviam fracos. Ele estava vivo. Eu precisava chegar até ele. Mas meu pai, vendo meu esforço, segurou meu pulso. Se você se mexer, ela volta. E aí nem eu posso impedir. As palavras saíram entrecortadas, com um sotaque do interior que ele quase nunca deixava escapar. Era como se estivesse regredindo a uma versão mais crua de si mesmo. Foi ali, naquele pedaço de encosta, que a percepção me atingiu com mais força do que a queda. Meu pai não estava me matando. Estava me usando. Me usando para um jogo que eu ainda não entendia. Eu não era apenas vítima, era peça. Peça numa engrenagem que ele mesmo tinha montado. Por longos minutos ficamos assim. Eu imóvel, Mateus inconsciente, meu pai agachado ao meu lado, ouvindo algo que só ele parecia captar. Até que finalmente, quando os sons da floresta voltaram ao normal, ele se ergueu devagar. Vou trazer ajuda. Mas você não viu nada. Entendeu? Eu quis perguntar de novo quem era ela. Ele apenas balançou a cabeça, os olhos fixos no vale abaixo, e começou a subir pela lateral do penhasco com a mesma agilidade precisa que descera. Em segundos, desapareceu na vegetação. Fiquei ali, deitada, sentindo o calor do meu próprio sangue sob o corpo, o frio do vento nas costas, e uma nova sensação, mais gelada que qualquer rocha, de que eu estava sozinha, num cenário que meu pai conhecia melhor do que eu, e que não havia saída fácil. Com dificuldade, arrastei a mão para o bolso interno do casaco, onde guardava um pequeno kit de emergência. Nada letal. Uma lanterna, uma faca dobrável, um apito. Tentei alcançar, mas a dor me fez perder o fôlego. Não podia me mexer. Meu corpo inteiro vibrava entre o instinto de sobrevivência e a disciplina aprendida em anos de serviço. Quando finalmente consegui respirar mais fundo, ouvi um estalar distante. Não passos. Não vento. Um motor. Alguém lá em cima ligava algo. E então, uma voz feminina, baixa mas clara, cortou o ar. Não dava para entender as palavras, mas dava para sentir a intenção. Procurava. Procurava por nós. Fechei os olhos e forcei minha mente a focar. Treinamento de sobrevivência. Respire pelo nariz. Controle o ritmo. Reduza sinais vitais. Não era a primeira vez que me escondia de alguém, mas era a primeira vez que me escondia do meu próprio sangue. Ali, naquele estado de semiconsciência, percebi uma coisa que mudaria tudo. Meu pai não tinha tropeçado num segredo. Ele era o segredo. A trilha, a queda, a mulher, tudo estava conectado a algo que vinha de muito antes, talvez até da morte da minha mãe. Quando o motor lá em cima finalmente cessou, junto com a voz feminina, um silêncio espesso desceu sobre a encosta. Era o tipo de silêncio que precede uma escolha, e eu sabia que em breve teria que fazer a minha, e que qualquer escolha errada não seria só minha última. Seria a última de Mateus também. Fiquei ali, imóvel, respirando poeira e lembranças, sentindo o gosto metálico do medo. O sol se movia devagar, projetando sombras longas sobre as pedras. E enquanto eu lutava para manter os olhos abertos, uma certeza começou a se formar no fundo da minha mente. Aquela queda não tinha sido o começo. Era apenas o ponto onde a mentira finalmente escorregava, como nós. A queda verdadeira ainda estava por vir. A queda da história que meu pai tinha me contado por toda a vida. Quando o silêncio finalmente engoliu a montanha, percebi que era o tipo de silêncio que não liberta. É o silêncio que observa. Eu estava deitada no mesmo ponto onde caíra, o corpo latejando como se cada fibra tivesse sido esticada ao limite, mas o cérebro girava a uma velocidade que nada conseguiria deter. Treinamento de sobrevivência é mais do que técnicas. É uma segunda pele que cola na sua mente. Mesmo quebrada, sangrando, eu ainda era a mulher que atravessou bases hostis e voltou viva. E naquela encosta, com cheiro de musgo, sangue e pedra quente, comecei a usar isso. A primeira coisa que fiz foi abrir os olhos só um fio.
O céu se infiltrava entre as árvores em listras pálidas, e acima delas, o contorno irregular do penhasco de onde havíamos caído parecia uma boca serrilhada engolindo luz. Nenhum sinal de meu pai. Nenhum sinal da mulher. Apenas o som distante de um galho se partindo, depois nada. O vento subia da fenda do vale como um sopro úmido, trazendo consigo ecos de vozes que não consegui distinguir. Fechei os olhos outra vez e prendi a respiração, filtrando cada ruído. Foi assim que percebi. Havia duas vozes. A masculina, mais grave, carregada de pressa, e uma feminina, baixa e cortante, com pausas longas entre frases, como se estivesse lendo uma lista. Elas estavam próximas o bastante para o vento carregar os tons, mas não as palavras. Eu conhecia esse ritmo. Era o ritmo de alguém relatando coordenadas, checando posições, confirmando um protocolo. Era o ritmo militar. Meu coração acelerou de um jeito estranho. Aquilo não era um assalto improvisado. Não era um surto. Era uma operação. E eu, Mateus e meu pai éramos os alvos. Ou talvez eu fosse. E então, no meio daquela percepção, uma imagem estourou dentro de mim. Um documento antigo. Uma foto em preto e branco guardada numa pasta confidencial, que eu mesma arquivei há anos em uma base do interior. Uma mulher com chapéu de lã vermelha. O mesmo perfil que eu tinha visto atravessando a trilha horas antes. O mesmo andar. Aquele detalhe era tão específico que me gelou. Eu não estava confundindo. Eu a conhecia de outro contexto, só não conseguia lembrar de onde exatamente. Mateus soltou um gemido baixo ao meu lado. A mão dele se moveu, tentando me alcançar. Segurei a respiração e deslizei meus dedos até os dele. Pressionei de leve, um código silencioso que usamos em situações de risco. Fique calmo. Ele não respondeu, mas os dedos pararam de tremer. Era sinal de que estava consciente, ao menos parcialmente. Lembrei do que meu pai disse. Ela acha que vocês morreram. Não estrague isso. O pronome ainda girava como lâmina no meu peito. Quem era ela para que meu pai, sempre arrogante, tivesse medo? Por que ele me empurrou? Por que pediu silêncio? E mais importante, por que eu tinha uma foto dela em um arquivo restrito? Com esforço, abri o casaco e tateei até alcançar o pequeno kit no bolso interno. Consegui puxar a lâmina dobrável sem levantar o braço. Fiquei com ela escondida na mão. Apenas pelo conforto de um objeto que significava controle. Não planejava atacar ninguém, mas precisava lembrar a mim mesma de que não era só vítima. Então, ouvi novamente a voz feminina, desta vez mais próxima, palavras fragmentadas viajando no vento. Não esperava ela. Acabou. Mais difícil. Terminar logo. A cada fragmento, uma peça do quebra-cabeça caía no lugar. Aquela mulher não estava apenas tentando nos matar. Ela tinha me esperado. E algo deu errado. Meu pai falava a mesma língua que ela. Eu tinha certeza. Só não sabia de que lado ele estava. Pensei na minha mãe. Pensei na história da queda. E algo se partiu em mim. Não um osso. Uma lembrança. Eu tinha 11 anos. Uma carta escrita às pressas com a letra dela, escondida dentro de um livro. Se um dia alguém te levar para a montanha, não confie. Eu nunca entendi aquela frase. Nunca liguei. Até agora. Um arrepio subiu pela minha espinha quebrada. Eu estava no cenário exato da advertência. Meu pai me trouxe. E aquela mulher podia ser a mesma sombra que atravessava as fotos borradas da juventude dele. Minha mãe não caiu. Ela foi levada. E talvez nunca tenha sido encontrada. A respiração de Mateus se intensificou. Ele tentou falar, mas um som rouco saiu. Inclinei o rosto o suficiente para vê-lo. Os olhos semiabertos, a boca tremendo. Fica... Ele tentou, mas engasgou. Pressionei os dedos dele de novo. Fica quieto, respira. Era tudo que eu podia dizer sem som. As vozes acima começaram a se afastar. A feminina ainda falava, mas mais distante. O som do motor ligou de novo. Depois cortou. Por um instante achei que tinham ido embora. Mas então ouvi algo muito mais sinistro. Um clique metálico, curto, seguido de silêncio. Não era um motor. Era um gatilho sendo armado. Meu corpo reagiu antes da mente. Segurei a respiração e prendi os músculos, fingindo mais do que nunca estar morta. Era como mergulhar num lago gelado sem saber se afundo. Cada segundo se esticava. Uma pedra rolou perto da minha cabeça. E então, silêncio absoluto. Lá em cima, uma sombra se moveu no limite do penhasco. Não consegui ver quem era, só a silhueta contra a luz. Não disparou. Não desceu. Apenas ficou ali observando, até sumir. O vento mudou de direção, trazendo consigo um cheiro familiar. O cheiro da graxa usada para lubrificar equipamentos táticos.
Meu pai carregava isso quando era mais jovem. Era o cheiro dos meus próprios dias de serviço. E agora estava impregnado na montanha. Respirei fundo e, pela primeira vez desde a queda, abri os olhos totalmente. Não havia ninguém visível. Apenas o vale, as árvores, o corpo de Mateus ao lado e uma trilha de pegadas recentes descendo pela lateral oposta. Pegadas de bota pequena, provavelmente feminina. E ali, no meio delas, marcas maiores de um calçado que eu reconhecia. As botas novas do meu pai. Eles estavam juntos. Não por acaso. Por escolha, o estômago revirou. Não havia mais como negar. Meu pai não era um peão assustado. Ele era a peça-chave de algo que vinha de muito antes de mim. Algo que talvez tivesse começado antes mesmo de eu nascer. Mantive o corpo imóvel. Mas por dentro comecei a reorganizar tudo. Cada lembrança da infância, cada frase cortada, cada história sobre minha mãe. Aquele era o quebra-cabeça no escuro. E a primeira mentira já estava revelada. Minha vida inteira, minha identidade militar, minha própria narrativa sobre quem eu era e de onde vim, tinham sido construídas sobre um terreno tão falso quanto aquela trilha que me trouxe até aqui. A dor me puxava de volta para o presente, mas eu não podia me entregar a ela. Olhei para Mateus mais uma vez e vi algo no bolso dele. Um canto de envelope amassado, sujo de terra. Não fazia parte do equipamento. Era um pedaço de papel dobrado. Ele o guardara sem me contar. Mesmo quase inconsciente, a mão dele tentava cobri-lo. Aquilo doeu mais do que os ossos quebrados. Eu tinha a sensação clara de que não só meu pai, mas também o homem que eu amava, estava envolvido de alguma forma no que estava acontecendo. E pela primeira vez desde a queda não senti medo. Senti raiva fria. Aquela raiva que não grita, não treme. A raiva que planeja. Ali, sangrando na encosta, compreendi que minha missão não era apenas sobreviver à queda. Era desenterrar a verdade que tinha me sido negada e decidir no momento certo quem cairia por último. Havia algo no ar da montanha que parecia ferver sob a pele. O tipo de calor invisível que não vem do sol, mas da fricção entre passado e presente. Como se cada árvore soubesse demais. Como se cada pedra estivesse assistindo em silêncio. Eu continuei deitada por mais tempo do que gostaria, observando os contornos do vale com os olhos entreabertos, medindo riscos, buscando sinais de movimento. Nada. Nem a sombra feminina, nem meu pai, nem o som das vozes que antes sussurravam ordens. E ainda assim, eu sabia que não estava sozinha. Mateus estava desacordado de novo. O lado esquerdo do rosto dele inchava rapidamente, e havia sangue seco na base do pescoço. Eu forcei o tronco para me erguer alguns centímetros, prendendo um grito na garganta. Algo havia quebrado na queda. Provavelmente 2 costelas e o rádio do braço. Mas a dor vinha como uma lâmina que eu já conhecia. Era administrável. Era o tipo de dor que acompanha as mulheres que aprenderam a sobreviver em silêncio. A mochila estava a cerca de 2 metros, semi-aberta, caída numa curva de pedra. Eu calculei a distância e deslizei até ela em silêncio, usando o antebraço bom para a tração. Cada centímetro arrancava mais do meu fôlego, mas o instinto superava o limite. Dentro, achei o mínimo para tentar começar. Esparadrapo, gaze, um cantil meio cheio, a lanterna pequena que Mateus sempre carregava. E o que mais me doeu encontrar, um envelope dobrado e colado com fita, o mesmo que eu tinha visto no bolso dele. Hesitei antes de abri-lo. Por um instante eu quis fingir que era só uma carta de amor, uma lembrança qualquer. Mas não. Ali dentro havia algo que já gritava para mim. Desdobrei devagar. 3 folhas impressas, algumas anotações à caneta, carimbos meio apagados de um órgão de segurança nacional. E uma frase destacada em vermelho. Observação autorizada da descendente direta sob nome de cobertura. Letícia D. Letícia, meu nome. E o D era o sobrenome da minha mãe. O papel tremia na minha mão suada. Era um dossiê de vigilância. Eu estava sendo monitorada. Não por inimigos externos, mas por alguma unidade interna que envolvia meu próprio pai. E agora, talvez até meu marido. A data da autorização era de 3 meses atrás. Exatamente quando meu pai reapareceu na minha vida, sugerindo aquela aproximação repentina, aquela viagem, aquela trilha. Tudo estava conectado. Dobrei os papéis devagar e os prendi dentro da cintura do uniforme, sob a camisa térmica rasgada. Mateus se mexeu. Os olhos dele abriram devagar, confusos. Ele tentou falar, mas tossiu sangue. Segurei o rosto dele com cuidado. Não fala. Só me escuta. Os olhos dele pareciam pedir perdão, mas eu não queria isso.
Não naquele momento. Se você soubesse o que era isso desde o começo, sussurrei. Não diga nada agora. Não minta. Só me ajuda a sair daqui. Ele assentiu devagar. Com a mão trêmula, tirou do bolso a chave da segunda lanterna, menor, de emergência. A entregou para mim. Eu guardei. Depois, apontou com o olhar para a direção leste. Era um código nosso. Sabia o caminho alternativo. Eu não perguntei como ele sabia. Só respirei fundo e decidi começar a mover o mundo com as mãos. Passamos a rastejar, devagar. Eu na frente, ele atrás. As árvores começavam a ficar mais espaçadas. O terreno perdia a inclinação. Ainda havia sangue escorrendo das minhas costas, mas eu já não sentia mais as feridas. Meu corpo funcionava no automático. Uma máquina treinada para operar mesmo em ruínas. Quando paramos pela primeira vez, encostados numa árvore larga, ouvi passos distantes acima. Era alguém leve, rápido, e que não tentava se esconder. Quem anda assim, naquele tipo de floresta, ou está armado, ou está caçando? Tateei minha cintura. A pequena faca dobrável ainda estava ali. Pobre garantia, mas era tudo que eu tinha. E doía mais confiar em Mateus do que em ferro frio. O caminho para o leste seguia por uma trilha coberta de folhas, invisível para quem não conhecia os sinais. Mas Mateus apontou 2 vezes. Pedras empilhadas em formato estranho, galhos quebrados em ângulo de 45 graus. Era código de campo da minha formação. Era meu mundo, mas alguém o conhecia também. E isso me corroía. De onde você sabe isso? Perguntei sem voz. Ele hesitou. Da sua mãe. A frase caiu como um corpo. Ela deixou registros, continuou. Teve contato com alguém antes de sumir. Alguém que... avisou. Quem te deu isso? Mostrei o envelope. Ele abaixou os olhos. Teu pai. Disse que era para sua proteção. Minha cabeça girou. Eu não sabia se acreditava nele, se acreditava em mim, mas a única certeza era que eu não podia parar. A floresta já não parecia floresta. Era um tabuleiro, e eu estava cercada. Depois de mais alguns metros, avistamos uma antiga cabana de apoio, provavelmente abandonada, talvez parte de um posto de vigilância florestal de décadas atrás. Mateus a reconheceu de um mapa antigo que tínhamos estudado meses antes, em uma conversa aleatória sobre sobrevivência. Na hora eu não dei importância. Agora, era nosso único abrigo. Entramos pela lateral, abrindo a porta com o ombro. O interior estava úmido, cheio de mofo e folhas secas. Havia uma pia de pedra, um armário semi-caído, um cobertor rasgado, mas havia teto, e paredes, e nenhuma janela para o norte. Isso nos dava uma vantagem. Fechamos a porta com pedaços de madeira. Usei a lanterna para iluminar o chão. Pegadas recentes, só nossas, pelo menos por enquanto. No fundo da cabana, encontrei uma caixa de primeiros socorros selada. Um milagre esquecido por alguém. Dentro, gás estéril, antibiótico vencido, agulha, linha, morfina. Olhei para Mateus. Ele assentiu. Deitei no chão e comecei a costurar meu próprio corte na lateral do braço, com ele segurando a lanterna. Não chorei, nem uma vez. Quando terminei, ficamos em silêncio. Eu com a lanterna desligada, ouvindo. A floresta parecia respirar ao nosso redor. E então, de novo, o som. Não era motor. Não era animal. Era algo mais fundo, abafado, como uma pá rasgando terra. E uma voz que dizia, quase como uma canção. Ela está voltando para onde nunca devia ter saído. Fechei os olhos. Eu conhecia aquela voz. Era a mulher. A mesma do arquivo. A mesma que atravessava meu passado como uma sombra que só agora estava de volta ao sol. E naquele momento, mesmo exausta, ferida, confusa e traída, eu soube o que precisava fazer. Fugir já não bastava. Eu precisava descobrir por que alguém fingiu minha morte antes mesmo de eu nascer. A cabana era pequena, úmida e silenciosa. Mas naquela noite, cada canto parecia conter algo não dito, uma memória que se recusava a morrer. O frio entrou pelas frestas da madeira, e o cheiro de terra molhada se misturava ao de sangue seco e adrenalina vencida. Mateus dormia com a cabeça encostada na mochila, respirando curto. Eu me mantinha desperta, sentada no chão, envolta em um cobertor rasgado, os olhos cravados na porta que prendemos com 3 pedaços de madeira, e o que sobrou de uma pá enferrujada. O som da floresta havia mudado. Estava mais grave, mais atento. Como se ela também estivesse à espreita, esperando que algo quebrasse. Foi nesse cenário que meu pai apareceu. Não com violência, não com armas, mas com passos lentos, como se caminhasse até o próprio passado. Eu o vi pela fresta da janela lateral, encurvado, sujo de barro,
o rosto mais velho do que ontem. Ele não bateu, apenas encostou a mão na madeira e disse, quase num sussurro: Letícia, eu sei que está acordada. Não respondi. Peguei a faca com a mão boa e me posicionei contra a parede, os músculos em prontidão. Ele esperou, não forçou, não chamou de novo. Apenas sentou-se na frente da porta e encostou a cabeça contra ela. Um silêncio grosso se estendeu entre nós. Só o vento. E então ele falou: Você quer saber por que te empurrei. Mas não é isso que te incomoda. O que te incomoda é saber por que só agora. A lâmina na minha mão pareceu mais leve. Eu encostei a testa no joelho, o cobertor ainda úmido nas costas. Lá fora ele continuou. Eu estive esperando esse momento há 27 anos. Desde a noite em que sua mãe caiu. O chão pareceu ceder sob mim. Ela sabia. Mais do que devia. Sabia de códigos, de operações, de gente infiltrada onde não devia. Sabia de mim. Mateus se mexeu no fundo da cabana. Eu fiz sinal com a mão para ele ficar em silêncio. Meu pai ainda falava. Você cresceu achando que ela era uma mulher frágil. Mas ela era mais forte que eu. Que qualquer um. Ela tentou fugir. Me deixou um bilhete. Disse que se algo acontecesse com ela, era para não deixar você saber. Que não era justo. Que você tinha o direito de crescer limpa. A voz dele falhou. Pela primeira vez em toda a minha vida, meu pai não parecia forte. Não parecia cruel. Parecia quebrado. Eu segui ordens, Letícia. Eu estava dentro. Eu sabia dos esquemas. Mas ela era minha esposa. E eu hesitei. Quando ela desapareceu, achei que tinham matado. Mas não. Ela foi entregue. A frase me atravessou. Entregue para quem? E perguntei pela fresta, sem perceber que estava falando. Silêncio. Depois, para quem me fez quem eu sou. A noite engoliu essa frase. E no escuro eu entendi. Meu pai não era apenas cúmplice. Ele era o produto. O soldado de um projeto que não assinava papel, que não deixava vestígios, que operava nas brechas. E minha mãe, de alguma forma, tentou me afastar disso. Mas não conseguiu. Quando você entrou pro exército, eu fiquei em pânico. Ele continuou. Você tinha talento. Mente tática. Frieza. Era tudo o que eles queriam. Eu senti o mundo girar. Cada missão, cada promoção, cada nova tarefa que eu achava que tinha conquistado por mérito, tudo agora parecia suspeito. O que se ganhava com meu avanço? Quem se beneficiava? Então você voltou daquela missão no norte, ele disse, com uma medalha e uma cicatriz nas costas. E eu soube. Eles já te haviam escolhido. Ele chorou. Eu ouvi. O som era abafado, como se estivesse com vergonha. Meu pai, o homem que me chamou de fraca quando chorei com 9 anos por enterrar um gato. Ele agora chorava do outro lado da porta de madeira de uma cabana perdida numa montanha esquecida. Quando soube que ela estava viva, trabalhando com eles, eu entendi tudo. Que nunca fui o homem dela. Fui a isca. E que você era a chave. Levantei com dificuldade. Abri a porta com a faca na mão, mas não o ataquei. Ele estava sentado no chão. As mãos limpas. Os olhos vermelhos. Nenhuma arma. Apenas um caderno velho nas mãos. Isso é dela, ele disse. Nunca tive coragem de abrir. Peguei o caderno. Era azul claro, capa mole, com adesivos antigos colados nas bordas. Quando o abri, reconheci a caligrafia da minha mãe. Páginas inteiras sobre mim. Sobre quem eu estava me tornando. Sobre o medo que ela tinha de que me moldassem como haviam moldado ele. Eu li um trecho em voz alta. Se ela crescer dentro disso, vai ser boa. Mas vai ser deles. As lágrimas queimaram nos meus olhos, mas não deixei cair. Eu me ajoelhei à frente dele. Por que agora? Perguntei. Por que nos empurrou? Ele baixou os olhos. Porque você já estava marcada. Eles estavam vindo buscar. Ela também. Eu precisava que pensassem que você não estava mais operacional. E Mateus? Ele sabia de partes, mas não sabia que eu ia te empurrar. Eu jurei que só os tiraria da trilha, mas ela apareceu antes. Estava me vigiando também. E se eu hesitasse, ela puxava o gatilho. Você acha que ela ainda está por perto? Ele apenas assentiu. Ela não falha. E ela sabe que você tem o caderno agora. Guardei o caderno junto ao corpo. Minha respiração estava pesada. A floresta em volta parecia segurar o ar. Eles vão vir de novo, ele disse. Mas agora, não mais por você. Agora é por tudo que você pode revelar. Ele ergueu os olhos. Havia resignação, talvez até aceitação. Eu sei que não posso reparar nada, mas posso escolher meu último movimento. Ficamos em silêncio por vários segundos. Depois ele se levantou.
Vocês vão descer amanhã por um caminho que eu conheço. Eu vou ficar. Quando ela aparecer, vou fazer parecer que ainda estão aqui. E se ela não cair nessa? Ela caiu uma vez. No jogo da tua mãe. Vai cair de novo. Olhei para ele. E pela primeira vez vi um soldado. Não um pai. Não um traidor. Um homem que escolhia morrer em paz com a verdade do que viver mais uma década servindo à mentira. Ele me estendeu a mão. Eu não apertei. Mas também não virei o rosto. Dormimos por turnos naquela noite. Eu com a faca sob o travesseiro improvisado, Mateus com o corpo encostado à parede e os olhos abertos, mas distantes. Meu pai ficou do lado de fora da cabana, sentado como sentinela sem farda, os olhos cravados na escuridão da floresta. Eu sabia que ele não nos protegia. Não de verdade. Ele estava nos comprando tempo. Tempo para que a verdade emergisse, ou para que a bala que ele esperava chegasse de frente. E por alguma razão que eu ainda não entendia, ele não se escondia mais dela. Ele a esperava. Quando acordei de vez, o sol mal começava a filtrar pelas frestas da cabana. O caderno azul da minha mãe estava no meu colo. Passei a noite anterior lendo em pedaços, entre cochilos curtos e sussurros internos que me impediam de desabar. As anotações começavam como um diário qualquer. Mas em certo ponto, a letra dela mudava. Ficava mais estreita, inclinada, como se ela estivesse escrevendo escondida, com urgência. E foi nesse trecho que encontrei o nome S. Rebecca L. Codinome Rubra, especialista em operações de desprogramação e transferência de identidade. O sangue gelou nas veias. Eu conhecia esse nome. Não da forma que alguém conhece um parente, mas da forma como soldados reconhecem nomes sussurrados em corredores sem janelas. Rebecca Rubra era um boato. Um fantasma de operações psicológicas classificadas, atribuída a deserções misteriosas, delações inexplicadas, sumiços de recrutas promissores e alterações súbitas de perfil de militares de alta performance. Nenhuma prova. Só relatórios arquivados com tarja preta e relatórios de comportamento que pareciam escritos por mãos amedrontadas. Ela era real e estava me caçando. Minha mãe a conheceu. Confiou nela num primeiro momento. Escreveu: A mulher de gorro vermelho não fala muito, mas me observa com olhos de quem já viu o fundo do abismo e voltou. Ela sabe que eu quero fugir. Ela já quis também, mas ela ficou. Folheei as páginas com mais rapidez. Ela ficou. A frase martelava dentro de mim. O que faz uma mulher aceitar trabalhar apagando outras, substituindo, dominando suas vozes, suas histórias, suas lembranças? E como alguém assim se torna um instrumento do sistema ao qual antes tentou fugir? A resposta estava alguns parágrafos adiante. Ela me disse: não lute contra a programação. Use-a. Finja ser parte até poder sair. Mas já era tarde. Rebecca já não sabia quem era. Ela não me ajudava mais. Só repetia: Letícia vai ser a próxima, e ela vai ser melhor do que você. A mão tremia quando fechei o caderno. Minha mãe tentou sair do sistema. Não conseguiu, mas tentou proteger a filha. Já Rebecca. Rebecca cedeu. Tornou-se a estrutura. E agora, minha existência era uma rachadura que ela precisava vedar. Uma mulher que cresceu sob vigilância, que chegou longe demais, que podia, com um documento, uma frase, uma lembrança, derrubar o projeto de controle silencioso que elas duas viveram por dentro. Levantei, ainda com as pernas instáveis, e saí da cabana. O sol já tocava o topo das árvores. Meu pai ainda estava lá, no mesmo lugar, mas não sozinho. Ao lado dele, uma xícara de lata fumegava. Café. Meu pai fazia isso. Preparava café mesmo no meio do caos. Um ritual que ninguém entendia, mas que agora parecia mais um gesto de despedida do que conforto. Sentei a alguns passos de distância. Ele não me olhou, só falou. Ela era meu contato, antes da sua mãe, antes de tudo. Rebecca? Ele assentiu. Ela era fria. Nunca gritou. Nunca chorou. Sabia o que precisava fazer.
Sabia que não haveria medalhas nem enterros com bandeira. Ele girou a xícara nas mãos. Quando você nasceu, ela visitou o hospital. Não entrou, mas ficou do lado de fora, com um gorro vermelho. Foi sua mãe quem a viu e disse: "Se ela se aproxima, ela leva." As palavras cortaram mais do que qualquer faca. Eu fui vigiada desde o berço. Um arquivo em desenvolvimento. Um ativo em potencial. Ela se arrependeu depois. Ele disse, ainda olhando o café. Mas já era tarde. Quando sua mãe desapareceu, Rebeca sumiu também. Ou assim parecia. Respirei fundo. Ela nunca sumiu. Só mudou de nome. E de papel. Meu pai virou os olhos para mim, pela primeira vez naquela manhã. Você sabe onde ela está? Não ainda. Mas sei o que ela quer. E é isso que me dá vantagem. Ele riu de leve, uma risada triste. Você fala igual sua mãe, quando estava decidida. Voltei para dentro da cabana. Mateus estava acordado, passando gases sobre um corte no ombro. Me olhou, tentando ler meu rosto. Eu apenas disse: "Sabemos quem é ela." Entreguei-lhe uma das folhas do dossiê. Ele leu em silêncio, depois assentiu. "Ela vai agir hoje," eu disse. "É a nossa última chance." "Você quer enfrentá-la?" "Não," respondi. "Quero fazer com que ela pense que já venceu. E aí eu desfaço tudo que ela passou décadas construindo." Olhei para o diário da minha mãe uma última vez e guardei. Mas antes, eu preciso lembrar quem eu era antes deles tentarem me transformar em outra coisa. E com isso, me preparei para a trilha de descida. Mas sabíamos todos, ela viria antes. Começamos a descer antes que o sol atravessasse as copas com força suficiente para projetar nossas sombras adiante. A trilha pela encosta leste era menos visível, mais irregular, e com o tipo de vegetação que sufoca o som dos passos. Era o caminho que meu pai havia descrito antes de se afastar da cabana sem dizer adeus. Ele não explicou onde ficaria, nem por quanto tempo pretendia resistir. Só me entregou um pequeno rádio de curto alcance com a frequência já ajustada. "Se ela interceptar, saberá que você está viva. Se você não usar, estará sozinha. Escolha seu silêncio," ele disse. Eu guardei o rádio no bolso interno da jaqueta térmica com a mesma delicadeza com que se guarda uma última chance. Mateus seguia atrás de mim com dificuldade. O corte no ombro estava cicatrizando precariamente, mas o que mais pesava nele não era físico. Desde que lera os arquivos com o nome de Rebeca e ouvira o relato do meu pai, algo em sua postura havia mudado. Não havia mais justificativas nos olhos dele. Apenas silêncio e uma leveza estranha, como quem enfim aceita que a verdade pode destruir, mas também pode libertar. Enquanto descíamos, meu corpo respondia com alertas silenciosos, fisgadas na costela, formigamento no braço, latejo insistente na têmpora. Nada disso me detinha. O que me empurrava para frente não era instinto de sobrevivência. Era algo mais profundo. Uma urgência silenciosa que crescia desde o momento em que reconheci o nome de Rebeca no diário da minha mãe. Durante anos, eu havia atribuído ao acaso a minha escalada no exército, minha fluidez em códigos, minha capacidade quase anormal de separar emoção de ação. Agora, entendia que talvez eu tivesse sido treinada muito antes de entrar oficialmente para as forças, e que as mãos invisíveis que moldaram meu caminho talvez nunca tivessem saído de perto. A floresta começou a se abrir em clareiras espaçadas. Um som de água corrente ecoava ao longe. A trilha se bifurcava em alguns pontos, mas Mateus parecia reconhecer a direção mesmo sem mapa. Havia marcas sutis, riscos em árvores, pedras dispostas em diagonais perfeitas, marcas que só alguém treinado identificaria. E foi ali, no meio do nada, que o passado começou a me encontrar de forma explícita. No terceiro desvio à esquerda, encontramos uma mochila militar abandonada sob uma árvore de tronco retorcido. Parecia esquecida, mas não estava coberta de folhas ou lama, o que indicava que havia sido colocada ali recentemente. A etiqueta estava raspada, mas um pequeno brasão, quase imperceptível, revelava sua origem. Uma unidade de inteligência que havia sido desativada 3 anos antes. A mesma unidade que me recrutou para uma missão no norte do país e que, curiosamente, havia sumido dos registros oficiais pouco depois do meu retorno. Mateus parou ao meu lado. Eu já havia aberto o zíper e visto o conteúdo. Mantimentos, um mapa dobrado em plástico,
um frasco de vidro com uma substância escura e um documento manchado de sangue com meu nome verdadeiro e 2 falsos que nunca usei, mas que reconheci de listas de cobertura. Aquilo não era uma armadilha, era uma entrega. Um ponto de transição. Rebecca estava me dizendo que ainda tinha controle, que estava sempre um passo à frente, e que mesmo naquele terreno irregular e instável, ela era quem guiava. Eu não mostrei emoção. Apenas peguei o documento, rasguei em tiras e enterrei sob a raiz da árvore. O mapa foi queimado com uma pequena chama do isqueiro de emergência. E o frasco? Guardei no fundo da mochila. Se era veneno, antídoto ou apenas blefe, eu descobriria depois. O importante era carregar o que ela havia deixado como oferta. Porque eu sabia que, ao aceitar o jogo dela, eu também passava a ditar parte das regras. Seguimos mais 2 horas sem cruzar com nenhum sinal de civilização. Nenhum som mecânico. Nenhuma voz. Apenas o farfalhar constante das folhas e, de tempos em tempos, o estalo de um galho que fazia meu corpo se retesar por reflexo. Em certo ponto, encontramos uma ponte improvisada feita com troncos amarrados, cobrindo um riacho estreito, mas fundo. Ao atravessar, vi cravado na madeira o mesmo símbolo da operação que me levou para a primeira missão real, anos atrás. Uma sequência de 3 traços curvos e uma linha vertical. Uma marca que oficialmente nunca existiu. Na época disseram que era apenas uma subdivisão de campo temporária, mas havia algo nela que me dava arrepios. Lembrei da única vez em que vi Rebecca de verdade. Eu tinha 26 anos. Estava em um evento reservado para militares de alta performance. Ela passou por mim, de vestido azul escuro e cabelos presos, sem dizer uma palavra. Mas me olhou, e aquele olhar, por si só, ativou alguma coisa que eu não soube nomear. Como se ela reconhecesse algo que nem eu mesma sabia que existia. E agora, à beira daquela ponte improvisada, entendi que ela sempre me conheceu. Porque ela ajudou a me formar. Pouco antes de escurecer, encontramos o que parecia ser uma antiga torre de observação. Restava pouco. Uma estrutura metálica corroída, escada instável e restos de plástico. Mas na base, entre o capim alto, havia algo que não devia estar ali. Um pequeno transponder militar enterrado até a metade, com um código de ativação que só alguém com acesso à minha ficha original saberia. Eu não sabia como Rebecca havia conseguido aquilo, mas sabia o que significava. Ela não queria apenas nos eliminar. Ela queria que eu me lembrasse, que eu soubesse que tudo, da queda à cabana, da mochila ao mapa, era parte de um roteiro traçado por ela. E mais do que isso, ela queria que eu aceitasse que meu caminho havia sido escrito por mãos que eu nunca toquei. Ela queria que eu me rendesse não a ela, mas à ideia de que nunca fui livre. Foi nesse momento que Mateus disse algo que eu nunca esperei ouvir. Parado atrás de mim, ainda com a mão sobre o ombro ferido, ele falou baixo. Você tem que deixar ela te ver, mas só uma vez. O suficiente para ela acreditar que você ainda é dela. Eu me virei lentamente. Você sabia que ia chegar nesse ponto? Perguntei. Ele apenas assentiu. Desde o começo? Ele respirou fundo. Não, mas comecei a entender quando vi você voltando da missão no norte. Você não era mais só uma soldado. Você era uma peça ativada. Não reagi com raiva. Não naquele momento. Só senti um vazio estranho se abrindo dentro de mim. A peça ativada. Aquilo ecoou por dentro como um código que sempre esteve ali e só agora fazia sentido. Ele sabia. Minha mãe suspeitava. Rebecca confirmava. E meu pai, mesmo traidor, ainda tentou me salvar. À sua maneira falha e distorcida. Agora, eu carregava tudo. As mentiras, o diário, os sinais, os rastros de guerra que deixei pelo caminho sem notar. Mas também carregava a capacidade de virar isso contra eles. De transformar o script em falha. A noite caiu antes de acharmos abrigo. Um vale estreito com paredes naturais de pedra oferecia proteção parcial. Ali montamos um acampamento mínimo, sem fogo, sem luz, apenas silêncio. E pela primeira vez desde a queda, deixei que meus pensamentos voltassem para minha mãe. Me perguntei se ela sentiu a mesma coisa. Se teve o mesmo nó no peito quando percebeu que não era mais uma pessoa inteira, mas um projeto em movimento. Se ela teve medo. Ou se, como eu, ela decidiu que o medo não podia ser o fim da linha. Na escuridão do vale, enquanto ouvíamos galhos quebrarem a distância, percebi que Rebecca não viria de imediato. Ela nos deixaria sentir que estávamos livres, mas em breve ela surgiria, com ou sem chapéu, com ou sem rosto, porque o que ela representava não era um corpo, era uma estrutura que atravessava gerações. E agora, ela voltava pela trilha, não para me apagar, mas para garantir que eu jamais dissesse o que descobri.
E eu não pretendia dizer. Eu pretendia gravar, armazenar, liberar, no momento certo, no lugar certo. E isso, ela ainda não esperava. A madrugada que se seguiu à travessia do vale foi tão silenciosa que eu podia ouvir os pensamentos se reorganizando dentro de mim, como peças de um mecanismo antigo que rangem ao se alinhar pela primeira vez. O frio queimava mais do que qualquer febre, e os sons da floresta, galhos, insetos, gotas de orvalho, pareciam seguir um padrão quase rítmico, como se até a natureza ao nosso redor tivesse sido treinada para nos observar em silêncio. Mateus dormia de lado, a respiração curta, a perna enfaixada com tiras da camisa que ele rasgou sem hesitar. Eu, por outro lado, não conseguia fechar os olhos. Havia algo que latejava mais forte do que a dor física, algo que se aninhava entre os ossos, nas lembranças borradas da infância, nas frases que meu pai soltava como distrações, nos silêncios dele diante de perguntas diretas. E havia algo naquele vale, naquela formação de pedra irregular, onde montamos nosso acampamento improvisado, que me fazia lembrar de uma imagem antiga demais para ser confiável. Uma noite em que acordei chorando e ouvi vozes baixas do lado de fora da casa. Sussurros que vinham do quintal, do barracão velho onde meu pai guardava ferramentas, vozes que se calaram quando eu desci da cama e olhei pela janela. Uma dessas vozes era feminina. Eu nunca soube até agora que era a mesma entonação que ouvi no topo da trilha, depois da queda, quando Rebeca se aproximou de mim pela primeira vez. Naquela noite, quando minha mãe me mandou de volta para a cama com um copo de leite morno, ela disse: "Algumas coisas você vai entender quando puder esquecer outras." Na época não entendi. Agora fazia todo sentido. Meu pai começou a treinar minha memória seletiva antes mesmo que eu soubesse soletrar a palavra classificado. Logo ao amanhecer, antes do sol cortar o topo das árvores, eu decidi retornar ao ponto onde a vegetação se abria em curva, uma clareira natural com sinais de uso recente, pedras organizadas, marcas no chão, uma lona rasgada semi-enterrada e, ao lado de um tronco queimado, o que parecia ser um container metálico escondido sob folhas e raízes. Mateus tentou me impedir de ir sozinha, mas ele mal conseguia apoiar o pé direito. Então apenas entregou a mim a segunda lanterna e disse: "Se for alguma coisa útil, não abra ali." Concordei com um aceno, mas eu sabia que não seguiria esse conselho. Não depois de tudo que aquela floresta já me havia arrancado. Demorei 20 minutos para desenterrar o container. Ele era mais leve do que imaginei, com fechos intactos e uma combinação numérica gravada no canto. 0311, meu aniversário. Ou o que sempre me disseram ser. O número encaixou de primeira. Dentro havia 3 objetos. Uma fotografia antiga de minha mãe, com farda camuflada, e uma insígnia que nunca vi em uso. Um disquete preto com etiqueta manuscrita Delta 9. E um envelope pardo com a borda carimbada em vermelho. Abri primeiro a foto. Minha mãe não sorria. O olhar era duro. A postura reta. A mão fechada sobre o coldre. Atrás dela, um helicóptero com marcações riscadas. E ao fundo, a silhueta de montanhas semelhantes às que nos cercavam agora. Rebeca estava parcialmente visível à direita, encoberta por sombra, mas reconhecível pela postura e pelo gorro escuro. Era a primeira prova material de que elas estiveram juntas em uma missão que jamais constou nos arquivos oficiais. Em seguida, abri o envelope. Dentro havia folhas digitadas, algumas quase apagadas pelo tempo e umidade. O cabeçalho dizia apenas Protocolo Contingente LR, sigla que eu nunca havia visto, mas que trazia meu nome codificado no rodapé de cada página. Era uma descrição clínica, emocional e operacional do meu desenvolvimento desde os 2 anos de idade. Testes cognitivos, respostas a estímulos, perfis de comportamento sob estresse, relatórios assinados por analistas que eu nunca conheci, e entre os parágrafos, anotações à mão, algumas na caligrafia do meu pai, outras da minha mãe. A última folha estava marcada com um X vermelho e continha uma frase que me fez sentir como se todo o meu corpo afundasse num lago gelado. A ativação plena será inevitável caso ela atinja o marco 3. Missão real. Traço emocional de ruptura e exposição à figura espelho. Rebeca. Eu já havia passado pelos 3. E, segundo aquele relatório, agora eu não era mais apenas Letícia. Eu era a variável que precisava ser contida ou redirecionada. O disquete permaneceu intocado no fundo do container. Eu não tinha onde ler naquele momento, mas sabia o que ele continha. Dados, vídeos,
talvez registros de campo, talvez imagens da minha mãe antes do desaparecimento, talvez até arquivos que poderiam destruir toda a estrutura silenciosa da qual Rebecca fazia parte. Era perigoso demais para carregar no corpo, mas deixá-lo ali seria covardia. Prendi-o entre 2 camadas de gaze dentro da mochila e voltei para o acampamento. Mateus estava sentado, examinando o próprio tornozelo com a expressão de quem contava os minutos até a dor o vencer. Quando me viu, não perguntou o que eu tinha encontrado. Só estendeu uma garrafa de água e disse: "Você vai usar isso contra eles, não vai?" Eu bebi em silêncio, e então respondi: "Eu vou usar isso para mim." Não era vingança. Não era justiça. Era devolução. Eu não podia apagar o que fizeram comigo, mas podia garantir que nunca fariam de novo. Com mais ninguém. Durante o restante da manhã, reorganizamos a rota de saída. Mateus traçou um caminho que descia pela encosta oeste, margeando um antigo trecho de linha férrea abandonada, com possibilidade de sinal ao fim do vale. O plano era simples: alcançar o ponto de evacuação em menos de 12 horas. Mas sabíamos que não estaríamos sozinhos por tanto tempo. Rebecca permitiria a nossa descida, porque ela queria seguir. Ela queria entender o que faríamos com o que sabíamos. Era parte do jogo, e ela sempre jogava assistindo de cima. Mas pela primeira vez, ela estava prestes a descobrir que não era mais a única operadora com acesso aos códigos. Antes de desmontarmos o acampamento, voltei ao diário da minha mãe. Abri na última página e encontrei algo que nunca havia percebido. Uma fita adesiva colada no canto inferior, ocultando um bilhete dobrado. Retirei com cuidado. Dentro havia uma única frase escrita em caneta preta, com a caligrafia apressada de quem não tinha tempo. Se chegar até aqui, não use a frequência 512. Eles estão ouvindo. Use o que seu pai nunca soube que te dei. A frase era um enigma, até que olhei para o colar que eu carregava desde os 15 anos. Uma pequena cápsula de alumínio que minha mãe me deu pouco antes de morrer. Sempre achei que era simbólico. Uma lembrança sem conteúdo. Abri pela primeira vez. Dentro, enrolado com precisão, estava um pedaço de papel laminado com 2 números. 319.019. Não era frequência. Era a coordenada. Latitude e longitude. Um lugar. E naquele instante, com o sol já passando do meio do céu, eu soube que a fuga não era o fim. Era só o desvio. Porque a verdade final ainda estava enterrada em algum lugar daquelas montanhas, e minha mãe, mesmo morta, ainda guiava meus passos. A neve veio sem aviso. Não havia previsão de frente fria, nem altitude suficiente para justificar aquela fina camada branca que começou a se acumular sobre as folhas úmidas da encosta. Mas ainda assim ela caiu. Primeiro como um sussurro entre os galhos, depois como véu silencioso que apagava rastros, disfarçava armadilhas, confundia o tempo. Mateus e eu já caminhávamos há mais de 3 horas desde que deixamos o vale com o container enterrado e o bilhete escondido dentro do colar. O mapa improvisado que ele desenhou nas costas de uma folha do diário agora servia mais como âncora psicológica do que direção. A cada curva, a cada subida, minha mente revisitava o papel laminado da coordenada, as letras da minha mãe em tinta desbotada, a frase final como um recado deixado em meio a ruínas. E enquanto a floresta ia se transformando num mundo branco e silencioso, eu percebia algo ainda mais gritante do que a temperatura. O silêncio de Mateus. Ele não fazia perguntas, não comentava, apenas seguia. Respondeu a 1 ou 2 instruções minhas com acenos breves, mas não demonstrava mais a urgência de antes. Quando paramos num platô para avaliar a rota, ele abriu a mochila e tirou uma barra energética, mas não comeu. Apenas ficou ali, com o objeto na mão, olhando o nada. Foi então que eu perguntei: "Você sabia da coordenada?" Ele demorou para responder. Depois disse: "Sabia que havia algo, mas nunca soube onde." Seu tom era calmo, quase cansado, como alguém que aceitou uma perda. "Você mentiu para mim, Mateus?" Ele respirou fundo. "Sim." A resposta foi direta, crua. E quando me olhou, não havia vergonha. Havia o tipo de sinceridade que só aparece quando a mentira já cumpriu seu propósito. "O que você sabia exatamente?" E continuei. Ele fechou os olhos por alguns segundos. "Sabia que seu pai não era só o que fingia ser, que você foi criada sob observação, que existia uma figura chamada Rebecca, e que se você se aproximasse demais da verdade, ela viria." Meu corpo gelou por dentro. "Você sabia disso quando casou comigo?" Perguntei. Ele hesitou. "Não, mas soube pouco depois."
A ligação veio durante a nossa lua de mel. Senti a garganta fechar. De quem? De alguém que usava o nome de Rebeca. Ela não se apresentou. Só disse: continue com ela. Proteja o que não pode ser revelado. O passado vai te poupar, se você não se colocar no caminho dele. Eu me afastei um passo. E você aceitou? Ele balançou a cabeça. Eu amava você. Ainda amo, mas estava apavorado. Disse a mim mesmo que ficar ao seu lado era melhor do que te perder. Que talvez eu pudesse proteger você, de você mesma. A frase me acertou como uma explosão abafada. Eu queria reagir, mas minhas mãos estavam frias demais. A respiração descompassada. Eu olhava para o homem com quem dividia uma casa, missões, pesadelos e promessas, e de repente ele era parte do mesmo sistema que tentou programar minha vida inteira. Então você foi colocado no meu caminho? Perguntei. Ele balançou a cabeça negativamente. Não, eu fui colocado depois que me colocaram ao seu lado. Entende a diferença? Eu não sabia mais o que entender. Apenas sentia um amargor se espalhar como um gás dentro do peito, corroendo tudo. E por que me contar agora? Perguntei. Ele olhou ao redor, como se procurasse uma testemunha invisível. Depois disse: porque você passou pelos 3 marcos. Porque agora você é a variável que precisa ser contida. E eu não vou ser o homem que vai te entregar. Uma pausa. Mas também não vou ser o homem que vai te impedir. Aquela frase foi o golpe mais brutal. Eu não precisava de aliados falsos, nem de homens que amavam à distância. Eu precisava de alguém que estivesse inteiro ao meu lado. Mas ele acabara de admitir que não era esse alguém. A neve aumentava. Começava a cobrir nossas pegadas. E eu percebi que estava, de novo só, com os dados, com os códigos, com o diário da minha mãe e com a coordenada dobrada dentro do bolso interno da calça tática. A descida se tornou mais difícil com o gelo se formando nas pedras. Em certo ponto, Mateus escorregou e bateu o ombro já machucado. Gritou de dor, mas não pediu ajuda. Apenas continuou. E eu também. Porque entre nós agora havia um campo minado de palavras não ditas, escolhas antigas e traições silenciosas. O rádio de curto alcance, o mesmo que meu pai me entregou, apitou uma vez em frequência baixa. Não era um chamado, era um teste. Rebeca queria saber se eu responderia. Não respondi, mas ouvi. Uma voz feminina, calma, entrou por meio segundo. Quando o amor falha, a missão assume. E depois, o chiado. Mateus parou. Você ouviu isso? E perguntou. Assenti. Ele apenas disse. Então agora ela sabe. Sim. Rebeca agora sabia que eu sabia. Que Mateus havia confessado. Que o diário da minha mãe havia sido lido. E que a coordenada havia sido ativada. Porque ela sabia que uma vez revelada, aquela localização passaria a ser uma ameaça. Não um abrigo. Um arquivo vivo. Um lugar onde os dados finais estariam guardados. E eu começava a entender que Rebeca não queria apenas me neutralizar. Ela queria me fazer desistir. De mim. Do passado. Da verdade. Porque se eu escolhesse o silêncio por vontade própria, o sistema triunfava sem disparar um único tiro. Faltavam ainda alguns quilômetros para a clareira da coordenada. Mas algo me dizia que Rebeca não esperaria até lá. Ela viria antes. No terreno que ela conhecia melhor. No terreno onde Mateus me trairia ou se redimiria. Mas naquele momento, olhando para ele com o rosto coberto de sangue seco, a respiração falha e os olhos fixos num ponto atrás de mim, eu soube que nenhuma das duas coisas aconteceria. Ele já havia feito sua escolha. E a frase que ele disse antes de voltarmos à trilha ficaria marcada para sempre. Não confie nem em mim. E naquele instante, entendi que a maior arma que eu possuía era a minha solidão. Porque só quem anda sozinho escolhe a própria direção. O tempo deixou de seguir as regras usuais quando chegamos à clareira marcada pela coordenada. A neblina havia engolido os contornos da trilha, e o branco da neve era interrompido apenas por manchas escuras de vegetação seca e pedras afloradas, como dentes de um animal enterrado. Eu sabia que aquele lugar não era um refúgio. Nunca fora. Não era para onde alguém corria em busca de abrigo, mas para onde era levado quando a mentira já não servia. Minha mãe sabia disso quando escreveu os números escondidos no colar. Ela não me guiava até um final feliz. Ela me guiava até o ponto onde a história deixava de ser lida e passava a ser dita, onde o que era escondido se tornava evidência, e onde o que foi apagado voltava com força suficiente para quebrar quem tentou silenciar. Havia uma estrutura ali, quase imperceptível sob a vegetação e o gelo ralo. Um alçapão de concreto e ferro, desgastado pelo tempo, coberto por musgo e folhas secas.
Eu precisei de quase 10 minutos para descobrir o mecanismo que o abria. Um painel de pressão disfarçado na rocha lateral. Quando pressionei, ouvi o clique surdo do sistema destravando. A porta se ergueu com um rangido que parecia ter ficado preso na garganta por 30 anos. A escada metálica descia por cerca de 5 metros. O cheiro que veio de dentro era o mesmo que eu senti anos antes, em uma base de testes químicos no interior do Amazonas. Ferrugem, óleo seco e um rastro de tempo parado. Mateus hesitou. Ficou olhando para mim como se esperasse que eu o dispensasse daquilo. Eu apenas disse: "Você veio até aqui. Não pare agora." Ele assentiu em silêncio e começou a descer logo atrás de mim. Os degraus rangiam sob nosso peso, mas resistiram. No fundo, havia um corredor curto, iluminado apenas pela lanterna que prendia ao peito. Paredes úmidas, marcas de garras antigas no concreto e uma porta com 2 fechaduras mecânicas. Usei as mesmas 2 combinações do colar. Uma era a data de nascimento da minha mãe. A outra, o número de protocolo da missão Delta 9. Ambas abriram. A sala era pequena, quase um cofre. Lá dentro havia apenas uma mesa metálica com uma caixa preta, 2 projetores antigos e uma cadeira encostada à parede. Mas o que me fez parar não foi isso. Foi o som. Um chiado que vinha de um pequeno rádio ligado no canto, em frequência estática, que de repente se clareou. E então a voz. A voz dela. Você chegou. Sabia que chegaria. Porque é isso que você é, Letícia. Uma buscadora. Mas vou te dar algo que ninguém te deu até agora. Escolha. A voz era clara. Não vinha de um transmissor remoto. Era uma gravação. Eu me aproximei e vi o pequeno aparelho gravador, com o botão de reprodução piscando em vermelho. Rebeca tinha estado ali. Não há quanto tempo, mas o suficiente para deixar sua última armadilha. A caixa preta na mesa estava aberta. Dentro, apenas um pendrive com a inscrição em branco. Memória rubra. Ao lado, um bilhete escrito à mão. Se abrir, publique. Se guardar, enterre. Mateus se aproximou. Você sabe o que tem aí dentro? Ele perguntou. Eu não sabia, mas sentia. Apontei a lanterna para o canto da sala e vi o que não esperava encontrar. Um projetor antigo já ligado, pronto para exibir imagens numa parede descascada. Conectei o dispositivo e dei o comando. O que vimos foi uma sequência de vídeos arquivados, datações antigas, resoluções baixas, mas com conteúdo claro. Testes de condicionamento psicológico. Crianças, adolescentes, jovens militares. Vozes comandando. Câmeras escondidas. Reações cronometradas. Palavras ativadoras. Imagens de mim. Treinamentos noturnos. Sessões de interrogatório. E ao fundo sempre a mesma figura. Sempre Rebeca. Em silêncio. Anotando. Observando. Aproximando-se e então, o vídeo que parou tudo. Uma gravação datada de 28 anos atrás. Uma mulher com expressão cansada, com cabelo preso, olhando para a câmera. Minha mãe. Ela segurava uma prancheta e falava direto para o visor. Se minha filha ver isso um dia, é porque fracassei. E porque ela resistiu mais do que esperavam. Letícia, você não é o que tentaram fazer de você. Você é mais. E agora você precisa decidir. Seguir com eles ou destruir tudo que foi construído sobre o seu silêncio. Seja rápida. Eles não param. A imagem tremeu. Cortou. A tela escureceu. Eu desliguei o projetor com as mãos trêmulas. Sentei na cadeira da parede e olhei para Mateus. Ele não dizia nada. O silêncio dele agora não era omissão. Era rendição. Ele sabia que o que estava em jogo ali não era só minha história. Era a ruína de uma rede. E eu sabia que, uma vez fora daquela sala, não haveria como voltar a ser apenas uma militar. Nem apenas uma filha. Nem apenas uma mulher. Guardei o pendrive num compartimento oculto da bota. E então olhei para a câmera ainda ligada na parede. Ela gravava. Transmitia. Ou ambos. Rebeca queria ver minha reação. Queria saber se eu hesitaria. Se choraria. Se destruiria o conteúdo. Eu apenas olhei para ela. Para o olho morto daquela máquina. E disse: eu não sou mais sua variável. E saí. Lá fora, o vento havia mudado. A neve começava a derreter. Os galhos pingavam sobre nossas cabeças como lágrimas que finalmente podiam cair. Mas ainda não havia paz. Não enquanto Rebeca estivesse viva. Não enquanto alguém, em alguma sala, com algum fone de ouvido, esperasse por uma palavra-chave para me reprogramar. Quando atingimos a curva da trilha, Mateus parou. Tem uma coisa que você precisa saber, ele disse. Eu me virei com o corpo pronto para o pior. Ele continuou. Rebeca está vindo.
mas não para te matar. Ela quer que você a substitua. O mundo girou ao redor. Ela está doente, terminal. Disse que só você é capaz de continuar o trabalho. Que só você conhece os dois lados, a obediência e o colapso. Eu olhei para ele por longos segundos. E o que você acha que eu vou fazer? Ele sorriu de um jeito amargo. Acho que ela não vai gostar da sua resposta. E ele estava certo. Porque naquela noite, quando voltamos ao ponto do penhasco de onde caí, eu deixei algo para trás. Uma cápsula de vidro com um bilhete lacrado. Escrito à mão, endereçado a ela. Um único parágrafo. Você falhou. Não por me quebrar, mas por ter acreditado que eu não aprenderia a costurar meus próprios pedaços. Agora é você quem carrega o protocolo ativado, o de ser esquecida. E quando virei as costas, com Mateus mancando atrás de mim e a montanha se apagando às nossas costas, entendi que algumas quedas não matam. Elas acordam, e no eco daquele penhasco, o que restou não foi medo, nem obediência, nem saudade. Foi liberdade.